Fala pessoal, muito boa noite. Esperar todos vocês aí chegarem. Já manda aí a sua mãozinha, ó. O pessoal tá atento. Mandando a mão e a bandeira do Brasil para dizer que você já está aqui. Vou esperar aí você se acomodar, você pegar aí a sua Bíblia, que eu já estou aqui com a minha aqui em mãos. Hoje é o nosso 4º dia de oração pelo Brasil. Grandes coisas o Senhor tem feito. Tenho sido muito parado ali na Câmara de pessoas que eu nunca imaginaria, dizendo que hoje 10 horas estou lá. Chorei junto com você ontem, né? E glória a Deus, né, por tudo que nós estamos passando aqui, e muito feliz do que a gente está conseguindo fazer aqui, né, pelo nosso país. Então, vou esperar você aí se acomodar. Mais uma vez, retomo aqui que não é uma live para você convocar, né, para uma festa, de convocar para um entretenimento, pelo contrário. Eu tenho certeza que esse momento aqui é para você falar com o Senhor, falar com o seu Deus, falar com aquele que te criou. Então, né, sintoniza aí seu espírito com o Senhor, não deixa a televisão ligada, não deixa, sabe, não, sintoniza agora. Talvez você não teve 1 minuto do seu dia para poder conversar aí com Jesus e agora está tendo esse tempo, né? Hoje nós teremos aqui o Brunão, do Morada, teremos aqui a pastora Zenete, que eu já estou vendo ela aqui online. Ontem deu um certo problema por conta da quantidade aqui de pessoas na live, então eu vou chamar o Bruno e depois chamo a Zenete e tiro o Bruno para poder a gente, para não cair a live aqui. Então, abre aí a sua Bíblia aí hoje. A gente vai ler em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Abre aí a sua Bíblia aí. Eu pedi, né, para pegar a Bíblia física, porque como você está com o celular, você não consegue acessar a Bíblia ao mesmo tempo, né? Bíblia digital é pecado, Nicolas? Claro que não, né? Mas eu gosto muito da Bíblia aqui escrita, né? Até mesmo que se algum dia der algum problema aí, né, no nosso celular, ou se proibirem a Bíblia no celular, você ainda pode ter essa Bíblia aqui, que é o livro, né? Um livro bíblico, você conseguir manusear, é muito bom, tá bem? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz o seguinte: por causa disso, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque eu decidi trazer essa palavra aqui para poder a gente abrir aqui essa live. Tem muita gente que está se sentindo fraco. E a Bíblia, ela diz que quando você está fraco, é aí que você está forte. Eu não me recordo se é Spurgeon ou se é C.S. Lewis que diz, mas ele diz, olha, graças a Deus, né, pela nossa fraqueza, para poder mostrar a nossa dependência de Cristo. Então pode ter certeza que muitas das vezes a gente, na nossa fraqueza, a gente vai conseguir ouvir o Senhor, a gente vai ter a condição de, com o nosso coração ali, né, contrito, sem conseguir orar, vão ser esses momentos que a gente vai conseguir fazer a oração mais sincera de nossas vidas, porque é nesse momento que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso senso de grandeza vai ser deixado de lado, para poder mostrar que a gente precisa e depende do Senhor, né? Bendita as nossas fraquezas, que faz com que a gente reconheça, né, a fortaleza e a força que provém do Senhor. Então hoje aqui a gente vai chamar um convidado aqui extremamente, né, especial para poder orar, louvar aqui conosco aqui, que é o Brunão, né, do Morada. E deixa eu ver se ele já está aqui já para poder chamá-lo. Deixa eu ver aqui, Bruno, pode colocar aqui Morada, peraí, Morada, Bruno. Nascido ouvinte da banda Morada, Deus fala muito comigo através das músicas desse cara aí. Boa noite, Brunão, beleza? Salve, meu amigo, boa noite, cara, que alegria estar aqui. E aí, tá me ouvindo aí tranquilo, imagem de boa? Tô te ouvindo, tudo certo, tá dando para me ouvir também? Show de bola, amém.
Pessoal, eu fiz assim, questão de selecionar pessoas que têm o reino dentro do coração. O Brunão é uma dessas pessoas. Acredito que Deus usa, né, cada um conforme o seu dom, conforme o seu chamado. E antes que você comece a falar aí, Bruno, né, se apresentar, e pode louvar, pode antes, se quiser falar, ou se quiser fazer os dois, pode ficar bastante à vontade mesmo. Mas dizer, né, um testemunho aqui da minha vida, que muito das suas músicas realmente salvaram, né, a minha vida. Em momentos de tristeza, em momentos ali de fraqueza, o Senhor te usou muito. E mesmo um dia aí que talvez, né, você nem sabia que eu estava ouvindo a sua música, eu estava te ouvindo, né? Deus estava te usando ali, mesmo a gente não merecendo, né? Apesar do que nós somos, ele ainda continua operando, cara. E obrigado mesmo por isso, porque não somente, né, não é privilégio meu essas músicas tocarem a mim. Pode ter certeza que toca muitos corações aí pelo Brasil aí. Seja bem-vindo aí. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos, todo mundo que está aqui. E eu já começo fazendo algo de gratidão também, uma recíproca para você acerca disso, porque da mesma forma que você disse que as minhas canções, em algum momento, elas te edificaram, elas fortaleceram o seu espírito, você pode ter certeza também que a sua postura na internet, a sua postura como um jovem, a sua postura como uma pessoa que não negocia os princípios, e você honra o Senhor e louva Ele e adora Ele através da sua vocação, do seu chamado, da sua postura na política, também me fortaleceu, também me Amém. inspirou, também me animou, também em dias de olhar toda a situação do nosso país e falar, meu Deus, que sensação que daqui para frente é só para trás. E de repente eu entrava ali na rede social e via você ali de frente, na linha de frente, Amém. confrontando, dialogando, e aí eu falava, cara, tem solução, tem esperança, glória a Deus. Então, da mesma forma que você em algum momento foi fortalecido por alguma das minhas canções, eu fui muito fortalecido pelas suas palavras, pela sua postura. Eu queria começar te agradecendo por isso, meu amigo. Glória a Deus. Amém, Bruno. Então, uma breve apresentação aqui, gente. Eu sou Brunão, sou pastor, eu sou ministro de adoração, eu estou na área de música dentro da igreja desde os meus 7 anos de idade, comecei novinho. Eu tenho uma banda chamada Morada, nós temos caminhado a nação e as nações já há praticamente 13 anos. Esse número não é bom, acho que quase 14. Que a gente já tem 12 caminhado mais um. que a gente já tem encaminhado a nação e vários outros países, já foram 8 países que nós fomos ministrar já, Amém. rodamos o Brasil inteiro e temos algumas canções que têm abençoado a igreja, também palavras, também temos uma escola infantil aqui na nossa cidade e ela nasceu nesse anseio de poder fazer a diferença. Temos um colégio aqui de educação infantil na nossa cidade, temos investimentos em missões, missionários que estão no campo, são 6 famílias de missionários, por enquanto, que nós sustentamos no campo de missões. Então esse é um breve resumo aí. E já que você começou falando de alguma das canções, eu acabei de vir de 3 ou 4 ministrações, tô com a voz bem E eu desgastada. mandando você cantar aí, né? Bem desgastada, mas eu acho que não tem como a gente começar essa noite, começar esse período aqui sem fazer isso. Tem alguma das canções específicas, Nicolas, que te abençoou tanto? Brunão, eu sou suspeito, tá? Mas não há amor igual, para mim é sensacional. Ah, que legal. Eu vou, inclusive aqui antes, né, de começar a louvar aí, Bruno, dizer que o louvor, né, biblicamente, ali foram chamados, né, pessoas para poder tocar ali a harpa, né, para poder expulsar demônios. Então, saiba que o louvor ele tem poder de libertação, tem poder de cura. Então, poxa, não faça disso daqui, tá? Você que está me ouvindo aí, um show. Não faça disso daqui um momento somente para você soltar a palavra da sua boca. O Espírito Santo está aqui, sabe? O Espírito Santo quer falar com você. Então, louve ao Senhor agora em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer da gente. Vou fechar meu microfone aqui, porque eu não quero atrapalhar o louvor. E eu vou cantar aqui, beleza? No mudo. Nada se compara o teu amor. Deixa sua glória habitou entre nós.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós somos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito, não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito, és um sacrifício perfeito. Eu já quero até aproveitar, Nicolas. Eu não sabia que você ia falar dessa canção, não esperava que fosse essa. Geralmente as pessoas falam de outras canções, e essa canção é de um amigo, Felipe Dutra. A gente sempre, em algum álbum, a gente sempre pega alguma canção que eu falo assim, cara, essa música eu deveria ter escrito, mas alguém ouviu ela primeiro que eu. E esse amigo foi o Felipe Dutra, e ele gravou, ele tem essa canção, eu pedi para ele pra gente gravar. E a gente sempre recebe perguntas, isso que não estava programado, a gente sempre recebe perguntas das pessoas. Hoje, inclusive, eu recebi algumas. Bruno, na canção Não Há Amor Igual, quando vocês cantam tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do seu sacrifício, a recompensa do seu sacrifício. A pessoa fala assim, cara, o que você quer dizer com isso? Porque, teologicamente, o que isso quer dizer e tal? E antes eu escrevia tudo, eu perdi o texto que eu deixei pronto, eu só escrevo assim, respondendo, pesquise sobre os moravianos. É incrível que a gente está numa live de oração pelo Brasil, e eu acho que, sendo conduzido pelo Espírito Santo aqui, eu entendo que, gente, para quem não sabe, assim, é tão linda a história, tão longa a história, mas vou ser bem sucinto aqui. Os moravianos foi um povo que eles eram metade de um país ali, praticamente. Os rusitas, tem toda uma história ali, mas eles começaram o movimento deles praticamente 300 anos antes de Lutero. E eles foram perseguidos pela Inquisição, e eles começaram a ser mortos, né, por causa do Evangelho. E boa parte desses homens e mulheres, depois de 300 anos, fugindo e congregando em igrejas clandestinas, em pequenas células, já somavam 280 mil pessoas na Europa, em igrejas clandestinas durante 300 anos, até antes de Lutero. E depois de um tempo, um homem chamado Zinzendorf, um conde, ele abriu mão de uma parte das terras dele para que os moravianos pudessem ir morar lá, para que eles pudessem ter abrigo, né, um exílio, assim, porque eles estavam sendo mortos.
Então, eles eram de 3 linhas teológicas diferentes, assim. Então, tinha os anabatistas, tinha os calvinistas, tinha de tudo. E então ele construiu uma igreja e eles tinham muitas dificuldades de caminhar entre si. Então, esse conde pegou a palavra, reuniu todos, falou, ó, ele deu um sermão de 3 horas e ali ele estabeleceu algumas coisas, inclusive que não haveria mais essas divisões entre eles e que quem quisesse morar nas terras deles teriam que congregar junto e teriam que se apegar mais naquilo que os unia do que aquilo que os separava. Então eles começaram a andar em unidade e um dos valores que eles abraçaram, como aquele povo morando naquele pedaço de terra, eles abraçaram a cultura de oração. Então eles começaram a orar. Amém. E um dia eles estavam orando e eles foram tão cheios, tão visitados pela presença do Espírito Santo, tinham 42 pessoas, eram 22 casais. Não, 48 pessoas, eram 24 casais, eles estavam reunidos, e eles foram tão cheios do Espírito Santo que eles fizeram um voto de orarem 24 horas por dia, já que eles estavam em 2 casais, se cada casal topasse 1 hora por dia, já dava 24 horas. E para nossa surpresa, essa oração durou 120 anos, sem parar 1 minuto. Caraca. Depois desses 120 anos, 2 desses jovens moravianos que agora estavam envolvidos com toda essa cultura de oração, eles foram profundamente impactados pela história de uma fazenda na Índia que tinham 3.000 escravos africanos e que eles iriam morrer como escravos lá sem nunca ter ouvido do Evangelho, das Boas Novas de Jesus. Então eles entraram em contato com esses fazendeiros na Índia pedindo para que eles pudessem ir lá trabalhar para poder pregar o evangelho, e eles falaram não, que a única forma de entrar lá é se eles fossem escravos. Então esses jovens se venderam como escravos. E na despedida deles, os amigos das vizinhanças perguntaram para eles assim, cara, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? E eles falaram assim, na hora certa a gente vai responder. E quando eles entraram no navio, os amigos deles falando, vocês nunca mais vão ver novamente a mãe de vocês, os irmãos, as irmãs de vocês, os primos, as tias, os amigos, vocês nunca mais vão nos ver, por que vocês estão fazendo isso? E diz que na despedida deles, muita gente chorando em frente a um barco, esses 2 jovens vão para a janela daquele barco ali, e eles gritam lá de cima o porquê que eles estavam fazendo isso, e o grito deles foi, morto, receba a recompensa do seu sacrifício. Glória. E essa frase ecoou, então quando a gente fala, por que vocês cantam isso? É sobre isso, é sobre os moravianos, e dali destravou para que o evangelho e as boas novas de Jesus fossem para todos os cantos da terra. E estudando, todo mundo fala que a igreja que mais enviou missionários no mundo todo é a Igreja dos Morávios. Lá em 1700, eles enviaram mais missionários para o mundo todo. Eles planejaram vir para o Brasil e se estuda que o governo brasileiro não deixou eles entrarem. Mas um jovem que foi impactado numa viagem com eles. Um jovem estava numa viagem com um grupo de jovens moravianos e eles passaram por uma tempestade muito forte e eles estavam prestes a morrer e esse jovem estava morrendo de medo enquanto os jovens moravianos, eles cantavam e sorriam e louvavam a Deus diante da morte. Esse jovem ficou tão impactado que ele voltou para sua cidade, para sua nação. Ele soltou um artigo falando: quando eu viajei com os moravianos, eu descobri que eu não era cristão, porque eu tinha medo da morte. O nome desse jovem era John Wesley. E ele começou a ter uma vida muito mais de oração depois de estar no mesmo barco e passar pela mesma tempestade, mas ter um outro olhar diante dos jovens moravianos. E através de John Wesley e de outras pessoas, o evangelho entrou no nosso país, influenciado também por esses jovens. Então, jovens que estavam orando, eu não esperava, eu tinha preparado outra coisa, você pediu essa música, e já foi conduzindo todo para o outro lado, amém, amém. Estou queimando muito por isso. E, Brunão, eu quero dar aqui o meu testemunho, né, para a gente poder te fazer, né, a pergunta que eu estou fazendo para todos, e a gente, né, eu depois chamar aqui a Zenete também para a gente orar. Mas essa música tocou muito para mim porque fala, poxa, Jesus, tu és real, né? És o meu amigo fiel. E certo dia eu estava indo ministrar, eu não sei se era numa igreja no Amazonas, mas assim, foi inclusive a ministração que postando ali no YouTube foi a que mais conseguiu ter mais alcance, né, da minha ministração cristã e política.
E quando eu desci da ministração, o pastor foi e falou: olha, eu quero confessar algo para vocês. Eu sempre orei para que amigos meus subissem aqui nesse púlpito, amigos de Deus, na verdade, subissem aqui nesse púlpito. E enquanto você estava ministrando, Deus falou comigo no meu coração: ele é meu amigo. É, Então, assim, eu me derrubei em chorar porque muitas das vezes a gente não acredita na realidade de Jesus Cristo, na amizade de Jesus Cristo, né? Quando ele nos chama mesmo de, ó, já não sois mais servos, sabe? Mas amigos, são amigos meus, e amigo chora, amigo se preocupa, né? Amigo também erra, né? Amigo dá uns vacilos, mas amigo tá lá para poder, sabe, confortar. Então, assim, naquele dia eu falei, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que realmente Jesus Cristo, ele é meu amigo, sabe? Meu melhor amigo. Então, todas as vezes que eu cantava essa música, eu afirmava isso no meu coração: cara, Jesus, tu és real, tu és o meu amigo fiel, sabe? Isso, assim, me deixa realmente com o coração, assim, acalentado, sabe? Saber que eu tenho um amigo fiel, sabe? Não é uma amizade que tá por interesse, não, é um amigo fiel, cara. e eu sinto que isso é um batismo de consciência, né, cara? É, é mais do que uma mensagem de alguém podendo te dizer assim, ó, você é amigo de Deus, você pode ser amigo de Uhum. Deus. É um batismo de consciência. Uma coisa que me deixa muito impactado é um versículo que fala assim: e João, o discípulo ao qual Jesus amava. Só que quem escreve isso foi João, não foi Jesus. Isso está no Ele, livro tipo, de se João. auto-intitulou, né? Isso está no livro de João. E isso é sensacional, cara. Nicolas, eu demorei, eu acho que quase 30 anos para entender isso, cara. Infelizmente. Caminhando com Jesus desde criança, assim. Foi um Uhum. dia andando no meu carro, falando com Jesus, meditando nesse texto do livro de João, e João, o discípulo ao qual Jesus amava. Eu falei, mas não foi Jesus que disse isso, foi ele que entrou nesse lugar. Foi ele que falou, cara, ele é meu amigo, eu sou amado por ele. Jesus me ama demais. Ele teve um batismo de consciência do amor de Cristo, independente das declarações disso. Ele entendeu o amor de Jesus por ele, ele entrou nesse lugar, ao ponto que o que mais me impacta nisso é que os discípulos, quando estavam à beirada ali, quando eles precisavam forçar, quando eles precisaram em um momento saber uma coisa mais delicada, eles olharam para João e falaram: João, pergunta aí quem era. E aí João só reclina o peito sobre a cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta para Jesus. Ele estava mais próximo. E o que mais me impacta nisso que a gente está falando é que a Bíblia diz: aos seus amigos ele lhe conta segredo. Dos 12 discípulos, o único que não morreu como um mártir, mas ele morreu de velhice, foi Foi João. E João. ele morreu como? Ouvindo os segredos de como seria a volta de Jesus no fim dos tempos. Lá Glória a preso. Deus. Mas ele lá estava ouvindo segredos. Aos seus amigos ele continua contando segredos. Amém. Então isso é muito impactante. Então que isso sirva como uma pequena semente, né, para os corações de saber que é possível ser amigo de Deus. É Amém. possível. Brunão, chamei você aqui para poder, né, louvar, falar um pouco aí, né, da palavra, né, do Senhor. E eu quero saber, né, para a gente chamar aqui a Zenete, eu vou ter que me despedir de você, porque Sim, sim, senão a live acontece igual ontem, de sim. cair. Mas eu quero saber, assim, qual momento da sua vida que a oração, assim, ela... Eu sei que é todos os momentos, né, a oração é fundamental para o cristão, mas no momento que ela foi imprescindível, onde você conseguiu experimentar mesmo o poder da oração na sua vida. Uau, meu Deus. São tantas, 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 tantas situações, cara. Tantas, tantas, tantas. Mas eu posso dizer que eu acho que o momento que mais impactou, Nicolas, eu nasci com bronquite. Eu joguei bola com bronquite, eu andei de skate, surfei, tudo com bronquite. Eu tive mais de 30 crises de bronquite, mais de 20 e poucas crises de pneumonia. Eu fui internado diversas vezes, quase 40 vezes eu fui internado. E quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu tive uma bronquite, foi uma pneumonia dupla, ela atingiu meus dois pulmões. Nós somos os maiores especialistas de pulmões no Brasil.
E eu lembro que tinha várias radiografias, eu olhei a minha estava pior do que a mais ruim que existia lá. E, e assim, eu estava definhando, eu fiquei 3 meses sem sair da cama, para você ter uma ideia. E o interessante é que meu pai, ele era um homem muito usado por Deus com cura. Então eu já vi muito paralítico andar, eu já vi cego enxergar. Mas quando eu estava com uma gripe, meu pai vinha orar por mim e eu ficava com uma bronquite. Meu pai vinha orar por mim quando eu estava com bronquite, eu ficava com pneumonia. Eu estava com pneumonia, meu pai vinha orar por mim e eu falava, não ora! E a gente não conseguia, a gente não conseguia entender isso. Sim. Só que a parte louca de tudo isso, porque assim, cara, eu tava morrendo. Eu fazia testes, assim, de eu parar minha respiração e fazer uma carta de despedida dos meus pais. Poxa. Porque eu sentia que um dia eu ia ter uma parada respiratória. Até que um dia isso aconteceu, cara. Eu tinha 14 anos de idade e eu tive uma parada respiratória, estava sozinho em casa, meu pulmão travou. E eu lembro que eu só comecei a orar na minha mente, assim. Eu só orava na minha mente. Eu comecei a orar na minha mente, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu falei assim, eu sei que o sangue de Jesus tem poder, eu sei que o seu Amém. sangue tem poder. E de repente meus pulmões começaram a voltar. Eu fui carregado para o culto naquela semana, numa cadeira, e ali a pessoa que estava ministrando a palavra trouxe um entendimento, dizendo assim, olha, assim como Deus um dia permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas para provar a fidelidade de Jó, muitas vezes as coisas que o diabo tem colocado na nossa vida com o efeito de nos afastar de Deus, se nós formos por pé da cruz, isso tudo pode ter um efeito contrário. E aquilo que foi colocado na nossa vida para nos afastar dele pode nos aproximar mais do que nunca. Amém. Eu abracei aquela palavra, eu fui para minha casa e eu descobri que eu estava com raiva de Deus, cara, porque Deus usava meu pai para curar todo mundo. Mas quando ele orava por mim, eu só piorava. E eu descobri naqueles dias que, na verdade, eu estava terceirizando meu relacionamento com Deus através da vida e o chamado e o dom e vocação dos meus pais. E Deus estava me convidando por uma coisa pessoal e íntima. Então, pela primeira vez, meus 14 anos de idade, eu comecei a desenvolver um diálogo com Jesus dentro do meu quarto. Isso é oração. Então, eu comecei a orar, eu comecei a agradecer. E antes que eu fosse curado, numa madrugada, o Senhor me visitou e me deu uma visão de que eu estava tocando e cantando. Eu só falei, mas eu não sei cantar nem tocar. Nicolas, eu olhei para o violão que estava perto de mim, eu peguei aquele violão que eu nunca tinha tocado na vida e eu comecei a tocar ele sobrenaturalmente. Glória a Deus. Foi assim que eu aprendi a tocar violão. O Espírito Santo que me ensinou numa madrugada. Glória a Deus. Uma visão. O Senhor colocou palavras na minha boca, o Senhor foi me dando sonhos, visões. E quando eu menos percebi, eu estava curado. E o que menos importava para mim naquele momento estava sendo a cura. Porque estava tão gostoso estar com Jesus. Eu poderia ter compartilhado tantos testemunhos de oração, vivi tantas coisas recentemente, tantas provisões absurdas por obedecer a Jesus e de repente o Senhor suprir naquele mesmo dia. Mas eu entendi que, na verdade, a oração é a chave de tudo, né? Porque não faz sentido Jesus chegar num cego e perguntar para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero enxergar. Ele chegar num paralítico e falar assim, o que você quer? Eu falei assim, mas não é o óbvio. Por que Jesus pergunta coisas óbvias? Porque nunca foi sobre a cura. Sempre foi sobre o relacionamento. Sempre foi sobre o diálogo. Jesus, mesmo ali pessoalmente, ele incitava e ele convidava a pessoa para um diálogo. Ele queria ensinar uma coisa, olha, é além daquilo que eu posso fazer por você, fala comigo, eu estou aqui. Amém. Então, eu aprendi isso sobre oração, sabe? Que sempre que eu preciso orar por algo, eu sei que algo muito maior está sendo gerado em mim. Eu sei que algo muito precioso está sendo gerado em mim. Eu sei que, na verdade, o resultado daquele milagre, ele pode ser até pequeno comparado ao processo de oração, de ter me levado para esse lugar. Porque chega uma hora que a gente pode se aproximar de Deus por causa de uma cura, por causa de uma porta aberta, por causa de um milagre, por causa da situação que está no nosso país. Só que o que realmente vai fazer valer não vai ser o milagre em si, mas é eu estar preparado para viver aquilo. Porque a bênção na hora certa, ela pode se tornar uma maldição, né, cara? Tem pessoas que perdem o Senhor com um bom emprego,
Como é que o Senhor vai realizar o maior sonho da vida dessa pessoa? Ele é infiel a Deus num pequeno salário. Como é que o Senhor vai cumprir tudo aquilo na vida dele? Então é sobre o processo que isso nos leva. E o caminho de oração, de fidelidade, ele realmente, ele mata a nossa carne, é o nosso orgulho. E a gente é confrontado cada vez mais pelo Espírito de Deus. Então, Amém. esse é um dos maiores ambientes assim que eu tenho vivido, que eu vivi, em que inclusive se eu puder, não sei se já está chegando ao fim da minha live, mas eu não queria deixar de orar, Amém. porque uma das minhas últimas orações que o Senhor tem respondido, Nicolas, é que assim como o Senhor fez na vida do meu pai anos atrás, e esse ano nós oramos, falando, Deus, nós vamos caminhar novamente pela nação, e nós sabemos que nós vamos encontrar muitas pessoas, mas muitas pessoas que, assim como eu, um dia também esteve doente. Amém. E só nesse final de semana nós ministramos em 3 lugares. E nesses 3 lugares que nós ministramos, essas 3 cidades, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Nova Mutum, Mato Grosso, somando as 3 cidades que nós passamos, mais de 500 pessoas foram curadas. Mais de 500 pessoas foram curadas. E eu queria orar por você que está aqui hoje nessa live e que talvez tenha alguém na sua família que está com alguma enfermidade. Eu quero orar por você que talvez está assistindo essa live com a gente, mas dentro do seu corpo hoje tem alguma dor, tem alguma enfermidade, tem alguma doença. Eu não sei se é esse o cronograma da live, eu só sei que a Isenete tem que vir, né? Após mim vai vir aquela qual eu não sou digno de desatar a sandália. Pastor Isenete, uma bênção na minha vida, mas eu quero, se você me permitir, eu quero orar. Aquilo que eu acredito que a nossa maior mensagem é aquilo que ele fez em nós. Amém. A nossa maior mensagem não é o que o meu pastor pregou no domingo, mas aquilo que ele fez, está fazendo em mim. E o Senhor me curou, gente. O Senhor me curou. Glória a Deus. De que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Se você tem alguém da sua família, ou se você é essa pessoa, eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Jesus, o seu sacrifício na cruz nos trouxe redenção. A sua ressurreição nos trouxe acesso à vida eterna. O Senhor nos trouxe perdão, nos deu um novo destino. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E o Pai lhe deu um nome que é acima de todo nome. E diante do seu nome nós declaramos essa noite que o câncer será humilhado. Nós declaramos que diante do seu nome toda enfermidade será esmagada. Diante do seu nome, que tem poder sobre todo nome, nós declaramos cura. E nós queremos lembrar o corpo de todas as pessoas que estão assistindo essa live hoje com a gente. Eu quero te lembrar corpo humano, eu quero te lembrar sangue. Eu quero te lembrar musculatura, ossos, tendões. Eu quero te lembrar caroços. Eu quero te lembrar vírus. Eu quero te lembrar problemas que talvez eu não saiba falar o nome, mas qualquer tipo de enfermidade. Eu quero te lembrar que Jesus já te levou na cruz. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos: seja curado, seja curada. Nós estendemos essa oração para os nossos amigos, familiares, sobre qualquer pessoa que está passando por qualquer tipo de enfermidade e dor. Nós declaramos: seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus. E Jesus, eu não posso terminar esse meu período sem estender, Senhor, essa cura para a nossa nação. Jesus, cura o Brasil. Sara essa nação com o teu poder. Sara essa nação com seu amor. Sara essa nação com o poder do anúncio do seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem perdido. Salva o Brasil, Jesus. Nos cure de toda corrupção, nos cure de todo jeitinho brasileiro, nos cure de toda malandragem, de toda cultura de passar as pessoas para trás. Nos cure, Senhor, de desejo de termos vantagem em cima de todas as coisas. Nos cure do nosso orgulho, Jesus. Eu te peço, cure a nossa nação. Nos use como agentes de cura e transformação. É o que em nome de Jesus nós te pedimos. Desde já nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, muito obrigado, por esse momento tão, de qualidade.
né, de oração, né? Eu creio que pessoas foram curadas e que se o processo da dor, né, for necessário, que as pessoas passem, né, sabendo que a cura também pode vir dos céus e que seja para a honra e para a glória dele, assim como aconteceu com você. Obrigado por ter compartilhado esse testemunho aí com a gente. Deus abençoe a sua vida. Tá? Conte sempre Amém. comigo aí, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Com Deus. Até a Valeu. próxima. Pessoal, irei chamar aqui a Ezenete, pastora Ezenete, que é uma bênção, pessoa de oração fervorosa, para a gente continuar aqui nosso quarto dia dos 21 dias, que está assim. Amém. Boa Olá, noite, pastora. tudo boa noite, Deus te abençoe. Um abraço, Amém. moradas, você é uma bênção na nossa vida, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não poderia, pastora Zenete, jamais fazer 21 dias de oração pelo Brasil, né, sem lhe convidar, sem ter que a sua presença. Eu acho que eu nunca te contei isso, mas teve um evento há muito tempo atrás, lá em Belo Horizonte, né? Você fez uma oração assim, poderosa. Estava o pastor Lucinho, sabe, pediu para dar as mãos aí para quem estava ao lado. E, né, quero te agradecer porque e toda casa, né, tem uma pessoa que é como alguém que faz o depósito, né, todos os dias, para caso precise, tem ali o dinheiro, né? E eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas, mas com a oração, né, que tem um Amém. depósito de oração gigante, né, pelo Brasil, pelas pessoas Glória para dar suporte, tá? E tá até com a bandeira, glória a Deus. Então, assim, fique à vontade, tá? Tenha liberdade aqui, né, de ministrar a sua palavra, de chamar as pessoas para oração, e assim, quando, né, dizer amém, a gente encaminha aqui para o encerramento. Amém, amém. É uma alegria muito grande e eu louvo a Deus pela sua vida, porque geralmente a gente ouve as pessoas falar que são pessoas mais velhas que oram, que se preocupam com isso. Eu acho que não teria pessoa melhor para fazer essa convocação nesse tempo de oração. Fiquei muito feliz, mesmo se eu não tivesse combinado ou convidada para estar, eu estaria orando, Amém. clamando ao Senhor. Pensa uma pessoa apaixonada por essa nação. É Ezenete Rodrigues. Fazem 25 anos, né, que nós oramos pela nossa nação. Caminhamos, já tivemos seminários de intercessão, levantando intercessores por todos os estados do Brasil e algumas nações com seminário de intercessão. Hoje, nós temos o privilégio de ter um grande exército no Brasil e fora do Brasil, que nós acompanhamos, cuidamos, regamos com a palavra de Deus. Ele hoje cura, Deus transforma, Amém. Deus faz, como Morada acabou de testemunhar, não é diferente comigo. Toda pessoa que tem uma marca do Senhor, tem uma marca de algo que quer abater aquilo que Deus faz. Não foi diferente. Estou eu aqui viva, passei por 3 comas, minha família se reuniu em São Paulo para o meu velório e Deus me ressuscitou. Glória Eu a estou Deus. aqui para cumprir um chamado. E o meu chamado é clamar, orar, ensinar. E a palavra do Senhor, em 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então Amém. eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus. Então eu tenho a convicção. Nós estamos vivendo um momento tão tenso, tão difícil, que apenas tem um motivo para isso. Para tirar a nossa comunhão, roubar a nossa fé e querer dizer para nós que nosso Deus não está nos ouvindo. Pelo contrário. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de uma chamada para uma mudança, primeiramente das nossas vidas, do Amém. nosso coração. Muitos estão descobrindo agora quem verdadeiramente é. Se é de Deus, segue a Deus. Se não é de Deus, segue o que quiser. Mas nós servimos ao Deus poderoso. Amém. Ele é o Deus poderoso, ele faz todas as coisas e nós vamos continuar crendo no Senhor. Todos os barulhos, os ventos contrários, as turbulências não vai nos abater, porque nós Amém. temos uma promessa
a verdade nos liberta. Então, eu creio que é um tempo, Nicolas, do povo de Deus ouvir a voz do Senhor. E eu quero deixar muito claro aqui qual é a posição que nós precisamos ter nesse tempo. Primeiro, a posição de se humilhar. Amém. Não é orar, se humilhar. Eu acredito que nós oramos muitos anos. Agora é momento de humilhar. Humilhar, colocar o rosto em terra, joelho em terra, madrugada, jejum, clamar. E depois orar. E buscar a face do Senhor. Esses momentos geram em nós crescimento, nos levam para mais perto do Senhor. Cada vez mais nós entendemos quem nós somos. Eu tenho acordado pela madrugada e tenho clamado ao Senhor e tenho dito: eu não me calarei, eu não me calarei, eu continuarei, porque eu sei quem tenho crido. Ele me levantou da morte. Eu não sou uma cantora, mas eu sou alguém que oro, intercedo, acredito em libertação, acredito na mudança, acredito na verdade, e eu quero convocar todos nós para esse tempo tão glorioso, tão precioso de oração, de buscar a face do Senhor, de nos colocar diante do Senhor. E ele diz mais, no próprio 2 Crônicas 7, 14 e 15, então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Esse 21 dias vai paralisar aquele que veio para matar, roubar e destruir. Glória a Deus. E vai trazer a vida de Deus sobre a nossa nação. Amém. Esta nação, a nossa família, as famílias, porque a nação são famílias. Quando nós falamos da família, nós estamos falando da nação. Essa nação está cercada da glória de Deus. E nós liberamos perdão para todos aqueles que ameaçam, aqueles que não têm entendimento, que não conhecem o que é isso aqui, nunca experimentou da palavra. Eles são dignos da nossa misericórdia. Então nós liberamos perdão, porque a oração, sem a liberação de perdão, ela não sobe. Eu tenho que liberar perdão, eu tenho que aceitar a palavra de Deus e declarar que o Senhor reina, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele está sentado no trono, Ele se importa conosco, em nome de Jesus. Amém. E a minha frase, a minha posição, a minha postura está Isaías 62. Quantas vezes andei por Brasília, quantas vezes entrei na Câmara, no Senado, no Planalto, declarando Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Amém. E será Amém. chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a nossa promessa, essa é a verdade. Isso que nós temos que clamar, nós temos que levantar as nossas mãos todos os dias e agradecer a Deus, porque uma igreja forte se levanta, um povo destemido se levanta, um povo com autoridade e com ousadia. E eu quero ministrar sobre cada vida que está aqui. Não fique dando ouvido para tantas coisas. Ouça uma voz só. O Senhor reina, Ele é poderoso e Ele está, o leão da tribo de Judá, que está aqui atrás de mim. Ele ruge sobre essa terra. E nós venceremos, não na nossa força, não porque somos capazes, porque é uma promessa que nós temos. Então, povo de Deus, povo que está aqui juntos, vamos nos humilhar, vamos clamar, vamos acender as chamas nos 4 cantos do Brasil, e do Brasil para as nações, e Deus fará maravilhas. Amém. É um momento de clamor, e eu quero orar agora. Amém. Quero chamar essa glória do Senhor, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Amém. Ore comigo agora. Pai, santo é o teu nome. Só tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor. Neste momento, Pai, que estamos, Senhor, nesse propósito de 21 dias, nós dizemos ao Senhor que tu és o Deus poderoso, que tu és o leão da tribo de Judá.
do Senhor ruge sobre esta nação. Mesmo que aos nossos olhos parece tudo confuso, mas o teu nome é glorioso, é poderoso. E na autoridade do Senhor, nós declaramos que não vamos nos calar, não vamos retroceder, mas nós vamos prosseguir, nós vamos avante, porque não é na força de um homem, não é na força de uma mulher, não é na força de um governo, não é na força de ninguém, é na força do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Nós chamamos agora o Deus de Elias, chamamos o Deus de Abraão, chamamos o Deus de Isaac, chamamos o Deus de Jacó, chamamos Deus de Israel. Manifesta a tua glória, Senhor, manifesta a tua glória. Levanta uma igreja forte, uma igreja poderosa. Senhor, em nome de Jesus, nós paralisamos agora todo o intuito das trevas, tudo aquilo que vem contra a tua palavra. Não é contra a nossa palavra, é contra a tua palavra. E o Senhor zela pela sua palavra. Nesta hora, nós declaramos o Brasil cheio da glória de Deus. Nós declaramos famílias restauradas. Nós declaramos uma igreja forte. Nós declaramos que o Senhor tem homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Pai, toda a confusão que tem sido levantada, que tem sido arquitetada, nós declaramos agora, não prevalecerá, não prevalecerá, não irá avante, porque o leão da tribo de Judá ruge sobre esta nação. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor. Visita cada família do Brasil, visita, Senhor. Pai, eu não posso deixar de abençoar aqueles que estão no poder. Não importa a posição, não importa o que digam, não importa o que fala, mas nós te pedimos, todos estão nas tuas mãos, poderosa. E o Senhor, na hora certa, no momento certo, a chama de fogo do céu virá sobre a terra. E o Senhor fará as maravilhas. E todo o povo saberá, porque está escrito, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor do Brasil. Ele é o Senhor das famílias. Em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, não terá força, porque o Senhor reina. Nós entregamos essa nação nas tuas mãos, nós oramos, nós proclamamos a tua verdade, ó Senhor, aleluia, por essa nação que é do Senhor, essa nação bendita, essa nação que tem riqueza, essa nação que é próspera, por causa da tua palavra, nós declaramos em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que cada pessoa conectada aqui agora receba o toque do Senhor, receba a força do Senhor, receba a porção do Senhor, receba a cura do Senhor, receba ânimo do Senhor, porque a tua presença é real. Dispensa os teus anjos para entrar em cada casa, guarda aqueles que precisam ser guardados. Tu és o guarda de Israel, e eu te louvo, eu te glorifico, porque nós não estamos órfãos. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso amigo, e o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, por esse momento sobrenatural de oração. Pai, eu abençoo o Nicolas nessa hora. Toma esse jovem, Senhor. Senhor, esse menino, teu menino nas tuas mãos. Levanta ele com grande poder. Ah, Espírito do Deus vivo, faz um cerco, como está escrito em Zacarias 2:5. Cerca ele, Pai. O Senhor diz que tu mesmo é um muro de fogo em redor dele. E nós profetizamos isso agora. Ó Deus, sobre todos eles, sobre todos aqueles que estão, todos os pastores, todos os homens do bem, todos os homens que estão conectados, todas as mulheres, traz a tua glória, Senhor, traz a tua glória. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós cremos no teu poder, confiamos no Senhor. Obrigada, Senhor, por esses 21 dias, por essa revelação do céu que sustenta a terra brasileira para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Coragem, povo de Deus. Coragem. Seja forte e corajoso. Não olhe para um lado, amém. para o outro, mas olha para o Senhor, que Ele é a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora Zenete, por essa oração. Eu quero fazer a pergunta, né, que nós estamos fazendo para todos.
né, pessoas que têm relacionamento, né, com Cristo, pessoas que têm a oração realmente aí como combustível da vida. Dizer aí um momento na sua vida, uma experiência da oração, né, que seja inesquecível, onde a oração realmente fez toda a diferença. Se você puder compartilhar conosco. Amém. A minha experiência foi quando eu estava quase morta. E a oração mudou a minha sorte. Amém. Deus usou como um sonho naquele momento. Eu fui tocada pela mão do Senhor. E fui resgatada. E fui restaurada. Eu levantei e andei para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, obrigado por participar aqui, né, com a gente. Mesmo, né, você disse que se eu não fosse convidado, estaria aí orando conosco. Obrigado por isso, pela sua humildade, pela sua devoção a Cristo. Um abraço, pastora Zenete. Deus abençoe a sua vida e de todo mundo aí. Amém. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. E todas as experiências que vivemos nos 27 estados está diante do Senhor. Amém. E Ele vai responder com fogo e com vitória. Glória a Deus. Deus te Amém. abençoe, povo de Deus.